pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Natália para mais uma aula do Home Bio. Hoje a gente vai falar sobre o sistema excretor. E aí a gente tem que se fazer as perguntinhas, né? O que é? Quais suas funções? Como ele funciona? Quais os órgãos que vão fazer parte desse sistema? Então, bora lá? Começando, a gente precisa saber que o sistema excretor vai ser o sistema responsável pela eliminação de substância em excesso dos produtos tóxicos do metabolismo das nossas células, né? E esse processo vai contribuir ativamente para a manutenção da homeostase do corpo. E o que é a homeostase? A homeostase é a capacidade do corpo de se manter em equilíbrio independente das mudanças do meio. Então, por exemplo, a nossa temperatura, a nossa situação de homeostase é ali dos 35,5 graus até 37. Então, é o nosso corpo trabalhando para manter essa temperatura, por exemplo. Não é um sistema que está restrito somente à urina, né? Porque quando a gente pensa no sistema excretor, automaticamente a gente pensa no sistema urinário, mas ele não é restrito somente, então, a esse sistema. O suor e a respiração também vão eliminar substâncias do nosso corpo. O sistema excretor é o principal responsável pela composição química do ambiente interno do nosso corpo, né? Porque ele que vai controlar o que sai, a quantidade que vai sair. E o sistema urinário é o principal responsável pela excreção dos compostos nitrogenados, tá? Agora, vamos falar um pouco do sistema urinário, que dentro do sistema excretor é o principal sistema. Então, ele é um sistema composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses órgãos aí. Começando pelo rim. O rim, ele é o principal órgão do sistema, né? Porque ele é o responsável pela filtragem do sangue. E os rins, então, vão possuir ali um formatinho de feijão, né? Medir cerca de 12 centímetros e cada rim pesa mais ou menos 150 gramas. Cada um dos rins, então, vai ficar de um lado da coluna vertebral e são protegidos pelas últimas costelas. O rim direito, ele é um pouco acima, um pouco mais para cima do que o rim esquerdo, porque por conta do fígado, tá? Então, gente, os rins, eles externamente vão possuir uma borda côncava e uma borda convexa, tá? Os rins, eles são formados por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, uma região cortical e uma região medular. Essas regiões, né, corticais e medulares, elas vão receber sangue pela artéria renal e são drenadas pela veia renal. Já eu vou explicar um pouquinho mais, vocês vão entender. E a gente tem a presença dos néfrons na região cortical. O que são esses néfrons, então? Eles são os responsáveis pela filtragem do sangue de fato, né? A unidade funcional do rim. E o rim, ele tá ligado a mais coisas do que a filtragem de sangue, né? Então, ele é responsável pelas regulações dos níveis iônicos do sangue, né? Porque ele vai ajudar a regular os níveis de sódio, potássio, cálcio, cloreto e fosfato. Ele também vai atuar na regulação do volume e da pressão sanguíneos, porque ele vai ajustar o volume sanguíneo do corpo, restituindo a água ao sangue ou eliminando essa água na urina, né? Também vai participar da regulação do pH sanguíneo, porque ele vai regular a concentração de íons H+, porque ele vai excretar uma quantidade variável desses íons na urina e também vai excretar os íons bicarbonato, tá?
Também está envolvido na produção de hormônios. Vai ser produzido, então, o calcitol. O calcitol, ele vai ajudar a regular a homeostase de cálcio e de eritropoietina. O que é essa eritropoietina? Ela é um composto do nosso corpo que estimula a produção de hemácias, tá? E também da excreção de resíduos, né? Porque além da amônia e da ureia, também vai ser excretado a bilirrubina, que proveniente da degradação das hemácias, a creatinina da degradação do fosfato de creatina nas fibras musculares e o ácido úrico da degradação dos ácidos nucleicos, além de outros resíduos provenientes da nossa dieta, né, como drogas e toxinas ambientais. Aí aqui, ó, vocês conseguem ver a estrutura do rim? Ó, a gente tem aqui o rim direito, tá? Que eu usei aqui como exemplo, ó. A gente tem a artéria renal, que vai chegar no rim, a veia renal, que vai sair, tá? Por dentro, a gente tem aqui, ó, a região da medula, tá vendo? A região aqui do córtex, as pirâmides renais, os cálices maiores, tá? Os cálices menores aqui, o bacinete, que é onde vai cair a urina depois de presente. Aí aqui novamente, a artéria renal, a veia renal saindo e o uréter, por fim, saindo do rim. Então agora, vamos falar um pouquinho dos néfrons, que é aquela unidade funcional do rim, né? É o que ali que tá dentro do rim, é o que de fato vai fazer com que o sangue seja filtrado. Cada rim tem aproximadamente 1.200.000 néfrons. Então, a gente tem cerca aí de 2.400.000 néfrons, né? Néfron pra caramba, né? Ele é constituído pelo corpúsculo renal, que também é conhecido como corpúsculo de Malpighi, e pelos túbulos renais, tá? Então, esse corpúsculo de Malpighi, ele é formado por um enovelado de capilares que vai ser envolvido por uma cápsula. Essa cápsula é conhecida como cápsula de Bowman. E o corpúsculo de Malpighi vai ter um formatinho de taça. Depois eu vou mostrar para vocês e vocês vão conseguir ver bem isso. Os túbulos renais, eles vão partir da cápsula e vão se apresentar como uma sequência de túbulo. E como que é essa sequência? A gente tem primeiro o túbulo contorcido proximal, que é onde vai ocorrer a filtração glamerular, a alça de Henle, que é onde vai ter a reabsorção da água e de íons de sódio, o túbulo contorcido distal, que a sua principal função é a secreção de íons, amônias e outros compostos tóxicos. E, por fim, o ducto coletor, que é onde vai ter a formação da urina, tá? Os néfrons são classificados, então, em corticais e justamedulares, sendo que os corticais, apenas uma porção vai adentrar a medula renal e os justamedulares vão se estender mais profundamente na medula, tá? E aí, como que funciona, né? Isso, depois que a urina chega no ducto coletor, depois que ela é formada, como que é esse caminho, né? Os ductos coletores vão transportar a urina produzida até a papila renal. Daí, ela vai fluir para os cálices menores, depois vai fluir para os cálices maiores e, por fim, vai fluir para a pelve renal. Então, aqui, ó, o néfron, tá vendo? Que ele é essa estruturazinha aqui que parece uma tacinha. Aí, por dentro, é assim, ó, a gente tem aqui, ó, essa cápsula glomerular, né?
que é a cápsula de Bowman, os glomérulos, que é o corpúsculo de Malpighi. Aí aqui, ó, a gente primeiro tem o tubo proximal, tá? Aí, vindo do tubo proximal, a gente passa aqui pela alça de Henle. Depois a gente vai chegar no tubo distal e, por fim, no túbulo coletor. Então, gente, como que é a formação da urina? Que é um processo chamado de diurese. É um processo que vai acontecer em 3 etapas. Primeiro, acontece a filtração, né? Então, as substâncias vão passar para o néfron e vão se tornar parte do filtrado. Que substâncias são essas? Nutrientes, resíduos tóxicos, sais minerais e águas, né? Células sanguíneas e moléculas maiores de proteína, elas não vão passar pelo néfron e vão continuar no sangue, tá? E depois a gente tem o processo de reabsorção, em que água, nutrientes e alguns sais minerais vão ser reabsorvidos e eles vão voltar para a corrente sanguínea, tá? E esses nutrientes, né, são pequenas moléculas de proteínas, lipídios e glicose. E essas substâncias, elas são importantes para as atividades celulares, por isso que elas não são eliminadas nesse primeiro momento. E aí, por fim, né, na terceira etapa, a gente tem a secreção, que vão ser eliminadas certas substâncias do plasma sanguíneo que não foram filtradas no começo, né? Tá, e quais são essas substâncias, então? Ácido úrico, sais minerais e medicamentos, por exemplo. Porque substâncias como medicamentos e drogas são eliminadas na urina. Por isso que quando a pessoa tem que fazer um exame toxicológico, é sempre coletada a urina, porque essas substâncias vão ser mais encontradas em maior quantidade na urina do que no próprio sangue, tá? E como que é esse caminho do sangue, né? Como que começa, né? Então, o sangue tá vindo lá pela artéria aorta, ele vai chegar na artéria renal e, por fim, na arteríola aferente, tá? Que é uma arteríola proveniente da artéria renal. Essa arteríola, ela é conectada à cápsula de Bowman, né? A cápsula de Bowman, então, e vai se ramificar nos capilares sanguíneos do corpúsculo de Malpighi. É ali que vai, então, né, ocorrer a filtração. Depois, a gente tem a junção dos capilares para formar a arteríola eferente, tá? Então, depois essa arteríola eferente, ela vai se ramificar nos capilares peritubulares, que vão envolver todo o túbulo renal, né? Os túbulos que a gente já falou. Nesse passo, vai acontecer a reabsorção, né? Por fim, a gente vai ter ramificações. Essas ramificações vão normalmente se reunir nas vênulas, tá? As vênulas, elas vão se ligar à veia renal, e a veia renal, ela vai se ligar à veia cava inferior, né? E aí o sangue continua o seu caminho. Então, aqui, ó, pra gente ver como que é essa formação, ó. Tá vendo? O sangue vai chegar aqui, né? No corpúsculo de Malpighi, aqui tá glomérulo, pode ser glomérulo de Malpighi, corpúsculo de Malpighi, tanto faz, tá a mesma coisa. Aqui, ó, envolto aqui pela cápsula de Bowman. Então, o sangue vai aqui, vai acontecer a filtração. Aqui, ó, no túbulo proximal, a gente vai ter a reabsorção, né, das proteínas. Continuando aqui, na alça de Henle, a gente tem a reabsorção de água, tá? Continuando, né, o sangue vai continuando aqui no tubo distal, vai passar então para o tubo coletor e vai cair no ducto. Então, aqui, ó, pra gente ver como que é esse processo, tá vendo, ó? Aqui, ó.
Um é a filtração, que vai acontecer aqui no corpúsculo de Malpighi. A reabsorção vai acontecer aqui no túbulo proximal. A secreção das substâncias vão acontecer aqui no túbulo distal. E, por fim, a excreção aqui na parte do túbulo coletor, tá? Aqui, ó, pra gente ver como que tá vendo aqueles capilares que eu comentei, ó, tá vendo que chega aqui, eles vêm, se ramificam, aí eles voltam a se juntar, tá vendo? Esse é o caminho do sangue, tá? E agora que a gente já entendeu como é formada a urina, a gente precisa falar, então, dos outros órgãos que fazem parte, né, do sistema urinário. Então, os ureteres vão ser tubos que vão transportar a urina da pelve renal, que é onde a urina cai depois que ela é formada, né, até a bexiga. Então, os ureteres, num adulto, ele vai medir aí de 25 a 30 centímetros de comprimento e de 3 a 4 milímetros de diâmetro, tá? Eles vão apresentar movimentos peristálticos. Por quê? Esses movimentos, eles vão auxiliar na condução da urina até a bexiga. E a parede, né, dos ureteres é formada por 3 camadas de tecido. Então, a gente tem a camada externa, que é fibrosa, a intermediária, que é de musculatura lisa, né, que é responsável aí pelo movimento involuntário, né, pelo movimento peristáltico, e a camada interna, que é mucosa, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver bem os ureteres, ó, chegando aqui até a bexiga, tá vendo? A gente consegue ver o rim direito aqui com um pouquinho de diferença de altura pro rim esquerdo por conta do fígado, que o fígado vai estar por aqui assim. Agora, falando da bexiga. A bexiga, ela é uma bolsa de parede muscular lisa, né? Como eu acabei de falar, o músculo liso é responsável pelas contrações involuntárias, né? Por ela ser oca, né? Ela vai se distender, então, conforme o nível da urina for aumentando. Então, ela vai aumentando o tamanho. A bexiga é localizada na cavidade pélvica e a sua função é armazenar a urina, né? Ela pode acumular até mais ou menos 300 ml de urina. Quando o volume chega na metade, o nosso organismo ele vai começar, então, a dar sinais que precisa fazer a micção, que a gente precisa fazer xixi, tá? E tem músculos próximos do local da junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando a micção, né? Que são os músculos esfíncteres, porque senão o xixi ia sair sem controle nenhum. A gente teria que ir no banheiro toda hora, porque toda hora tá ocorrendo a filtragem sanguínea, né? Aí aqui, ó, tá vendo? A urina chega aqui, né, pelos ureteres. Aí aqui a bexiga vai armazenando e posteriormente a urina vai ser eliminada aqui pela uretra, tá? Então, gente, a uretra é o órgão responsável pela eliminação da urina para o meio externo. E os músculos esfíncteres, então, eles vão relaxar no momento da micção para abrir o caminho para o xixi, né? Porque esses esfíncteres, eles ficam ali pressionando o canal, fechando ele. Porque, como eu disse, senão a gente faria xixi o tempo todo. E a uretra masculina vai apresentar diferenças em relação à uretra feminina. Que diferenças são essas? A uretra masculina, ela tem um comprimento médio de 20 centímetros. E ela é dividida em 3 porções. A porção prostática, que ela vai passar ali próxima da bexiga e no interior da próstata. A porção membranosa, que ela vai ter só 1 centímetro e vai se conectar com a cavernosa. E, por fim, a cavernosa,
que é localizada no interior do corpo cavernoso do pênis do homem, tá? E já a uretra feminina, ela tem cerca de 4 centímetros de comprimento só. E o tamanho reduzido, né? E essa proximidade, então, com a região anal em relação à uretra do homem, vai propiciar a ocorrência mais frequente de infecções urinárias nas mulheres, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, tá vendo? Aqui, ó, a uretra masculina, como ela é mais comprida. Aqui, ó, da mulher, tá vendo que ela é mais curta. Mas mesmo assim, a gente tem os esfíncteres pressionando, né? Tanto na parte interna quanto na parte externa, né? Pra não deixar o xixi passar, tá vendo? Aí aqui, ó, os orifícios uretrais, né? Que vão fazer com que o xixi caia aqui na uretra. A bexiga, né? O ureter. Aí aqui, né, no homem a gente tem a próstata, tá vendo? Que uma parte da uretra passa por dentro da próstata, tá? E quais, então, as diferenças do sistema urinário masculino e feminino, né? Ambos os sistemas vão ter os mesmos órgãos, mas a gente pode perceber diferenças na bexiga e na uretra. A bexiga, aqui, ó, a gente pode ver que ela tá localizada bem em frente ao reto, né? O reto tá aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui a mulher, tá vendo? Aqui tá a bexiga, perdão, aqui tá a bexiga, aqui tá o reto. No homem, aqui tá a bexiga, aqui tá o reto, né? Nos homens, então, a bexiga vai ser separada do reto pela próstata, tá? Que tá aqui. E nas mulheres, a bexiga vai ser separada pela vagina e pelo útero, tá? A uretra masculina, né? Ela também é comum ao sistema reprodutor, né? Porque é onde tem a passagem do sêmen durante a ejaculação. Já a uretra feminina é um órgão exclusivo do sistema urinário. Então, a gente tem a vagina. Logo assim, acima da vagina, tem um buraquinho que é a abertura por onde sai a abertura da uretra, tá vendo? Aqui, ó, aqui dá pra ver bem, ó, que a gente tem a vagina e aqui a gente tem a abertura da uretra. No homem, é uma coisa só, estão vendo? É uma coisa só no homem. Então, algumas curiosidades sobre o sistema urinário, né? Então, gente, o rim de um recém-nascido, ele vai ser 3 vezes maior quando a gente pensa na proporção do peso do corpo do que um rim de um adulto. Então, um rim de recém-nascido, ele já é bem desenvolvido, né? O rim direito, ele vai ser um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo devido à presença do fígado, como eu falei pra vocês, né? Os rins, eles recebem aí cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. E, em média, um indivíduo elimina entre 1 litro e 1,5 litro de xixi por dia. E em 2017, a gente teve 5.948 transplantes de rim no Brasil, né? É muita coisa. Mas, infelizmente, a fila para transplante de rim ainda é muito grande, tá? E agora, eu vou falar rapidinho de alguns outros tipos de excreção, né? Porque lembra que eu falei que o sistema urinário não era o único responsável pela excreção? Então, a gente vai falar agora da excreção do gás carbônico, né? Que vai ser realizada através dos órgãos do sistema respiratório, né? Por quê? Porque o gás carbônico é o produto final do metabolismo de glicídios, né? Que são carboidratos ou açúcares, e lipídios, né, que são as gorduras, no processo da respiração celular. A água também é eliminada, né, no formato de vapor, né? E esse é um processo que a gente chama de hematose, tá? E isso vai ocorrer nos pulmões. Como que ocorre a hematose? Ela vai ocorrer nos alvéolos pulmonares e vai garantir que o sangue rico em gás carbônico seja oxigenado, né? Então, nos alvéolos pulmonares, o oxigênio vai se difundir para o sangue nos capilares sanguíneos ao seu redor. E
o gás carbônico presente, né, no sangue desses capilares vão se difundir para o interior dos alvéolos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, né, no momento da inspiração vai entrar ar e oxigênio, a nossa cavidade torácica vai se expandir, os músculos intercostais externos, eles vão se contrair, e o diafragma também vai se contrair, né? Então, o nosso peito vai encher. Na hora que a gente solta o ar, né, que é o movimento de expiração, então a gente vai eliminar ar, gás carbônico e água na forma de vapor, tá? E aí, então, a cavidade torácica vai se contrair, os músculos intercostais externos vão relaxar e o diafragma vai relaxar também, e aqui a nossa região peitoral vai voltar ao tamanho normal, tá? E agora, por fim, a excreção do suor. Na verdade, gente, a produção de suor, ela tá muito mais relacionada ao processo de regulação de temperatura do organismo do que ao processo de eliminação de substâncias. Por quê? Pra parar pra pensar, né? Eu não sei de onde você tá vendo esse vídeo, mas aqui na região que eu moro no interior de São Paulo, tava muito frio esses dias, muito frio. Então, a gente não sua. Então, pensa se a excreção do suor tivesse ligada com a eliminação de substâncias, o tanto de substância tóxica que teria ficado dentro do corpo, né, de quem mora aqui na região, entendeu? A gente sua para manter a temperatura do organismo, para resfriar o nosso corpo. Mas a gente também vai ter a eliminação de substâncias, tá? No suor. E os órgãos responsáveis pela produção do suor vão ser as glândulas sudoríparas, né? Que são células presentes na nossa pele e que estão espalhadas pelo nosso corpo, tá? E as principais substâncias eliminadas pelo suor vão ser o cloreto de sódio, a ureia, o ácido úrico e a água. E como que vai ocorrer esse processo, né? Então, ó, tá vendo aqui que a gente tem a glândula sudorípara e ela é envolvida por capilares, né, por vasinhos sanguíneos. Então, esses capilares vão depositar nas glândulas parte da água com os resíduos que eu acabei de falar, né? Que vai, então, formar o suor. Depois disso, o suor é armazenado e vai sair para o exterior aqui através dos poros, tá bom? É um processo muito simples. O processo mais complexo mesmo é o do sistema urinário. A excreção do gás carbônico, a excreção do suor é bem mais simples, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula e tchau, tchau!